Fico muito feliz pelo convite, né? Ter essa oportunidade de dialogar com vocês, os profissionais da Unipampa, os estudantes da Unipampa, né? A Unipampa, que é uma instituição tão importante, né? Aqui no Rio Grande do Sul, veio num momento, surgiu num momento importante, atendeu uma região importante, né? Então, eu me sinto muito feliz com esse convite da Aline, da Graciele, né? Esse projeto que ela desenvolveu aí no estágio dela, né? Todo um processo de formação. E é um desafio também, né? Refletir sobre a prática, né? Profissional na política de assistência estudantil, na política educacional. Então, assim, o título palestrante assim é meio pesado, assim. Acho que é um diálogo, né, que a gente possa conversar assim. Eu vou falar um pouco a partir então dessa minha experiência, né, como a Graciele já introduziu, né, de um assistente social que trabalha no Instituto Federal Sul-Rio Grandense, né, já estou há 10 anos já no Instituto, né, trabalhando diretamente com a política, né, já trabalhei em várias fases da política, assim, várias etapas da política, em vários campos da política, né, tanto no nível da ponta, assim, no nível da rua, no atendimento direto ao estudante, né, no campus Bagé, que foi onde eu fui trabalhar quando eu passei no concurso público, né, quanto na gestão da política, né, no IFSU, também numa estrutura parecida com a da Unipampa, de uma pró-reitoria, só que no Instituto Federal não tem o status, a assistência estudantil, né, não tem esse status de uma pró-reitoria, era uma diretoria, depois virou um departamento, hoje é um departamento. E eu trabalhei na gestão, então, da política. Então, é mais ou menos daí, dessa experiência. Também é importante falar dessa questão, assim, que nos últimos 5, 6 anos, né, eu trabalhei bastante com pesquisa, né, no mestrado e no doutorado. A pesquisa do mestrado foi uma pesquisa, assim, que não envolveu assistência estudantil, mas ela envolveu políticas públicas, né, então, a atuação do Estado. Aí, na região de Bagé, tem várias regiões, assim, de assentamento, né, do MST, e eu estudei ali a construção de um mercado de sementes agroecológicas e tal, e via muito forte a presença do Estado, as políticas públicas para aquela demanda ali, né? E depois no doutorado, sim, aí eu pesquisei mesmo a política de assistência estudantil que se implementou, que foi implementada nos institutos federais que atuam no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, no estado do Rio Grande do Sul tem 3 institutos federais, né? O que é o trabalho, que é o IFSU, o Instituto Federal Farroupilha e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? E nessa pesquisa, então, deu assim, pude observar, né, que nesse processo de implementação foram sendo construídas políticas de assistência estudantil diferenciadas, né? Devido a um conjunto de fatores, devido aos atores envolvidos com a política, devido ao histórico institucional onde a política acontece, né? Tudo isso vai influenciando no desenho das políticas de assistência estudantil dessas instituições. E uma das conclusões, assim, né, relevantes dessa minha pesquisa foi que, assim como a política educacional, a política de assistência estudantil, ela também implementa, né, reproduz desigualdades. Então, dependendo aonde um estudante está matriculado, dependendo da equipe que está lá naquele campus, né, ele vai acessar um conjunto de serviços diferentes. E isso está intimamente relacionado com a questão da implementação, como que a política foi implementada. Então, só para marcar assim um pouco da onde que vem assim a minha experiência e a partir do que eu vou falar assim. Então, essa minha experiência profissional e também essa minha experiência como pesquisador, né, do campo, né, da assistência estudantil. Assim, acho que a Graciele falou a questão do tempo, né? Eu não marquei um tempo, assim, eu não ensaiei antes, mas acredito que aí uma meia hora dê para passar por tudo, 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos, né? Se ficar muito chato, vocês me avisam. Então, a gente teve uma conversa na semana passada com a Aline e com a Graciele, então, né, que oficializaram esse convite, e elas me relataram, então, né, algumas vivências da Unipampa, o que está acontecendo, né, como é que se desenvolve aí a questão do serviço social na política de assistência estudantil, e
assim, eu vou falar da experiência dos institutos, mas muita coisa se, né, deu para perceber assim que elas se relacionam intimamente. Mas a primeira questão que me veio assim quando eu estava pensando no que falar hoje é a questão assim, refletir o serviço social, né, na política de assistência estudantil. Então, assim, por que, né, a primeira questão, por que o serviço social está na política de assistência estudantil? Por que o serviço social foi chamado, né, por que isso virou um espaço socioocupacional para o serviço social? Aí a gente vai ter que vir lá, né? Assim, não vou fazer um resgate histórico da política de assistência estudantil. Eu acho que tem a dissertação da Miriam aí que faz isso muito bem. Assim, a dissertação da Miriam é muito boa como referência, né, para marcar essa trajetória da assistência estudantil no Brasil, né, desde os primórdios lá, a Casa do Estudante em Paris, vem vindo, Fonaprace, criação do Fonaprace, década de 80, a luta permanente da UNE, né, sobre moradia, alimentação. Então, assim, a universidade tem uma trajetória mais, assim, digamos, consolidada, né, no campo da assistência estudantil, diferente do que acontecia do que aconteceu nos institutos federais, né? Mas uma característica é comum ao longo desses anos todos aí, né? Desses quase 100 anos já, né? De luta por questões de acesso, de permanência. É a fragmentação e a descontinuidade, né? Então, cada instituição tinha sua experiência lá no campo da assistência estudantil e mais ou menos ia fazendo como dava, de acordo com a boa vontade dos gestores e tal, né? Mas então tem essa trajetória e a partir então ali da primeira década dos anos 2000, né? Teve toda aquela reconfiguração do campo educacional, que todos os pesquisadores que estudam educação ali estão presentes nos estudos, inclusive no da Miriam, no da Josi, no meu. Então, a gente vai ter lá ProUni, vai ter lá Reúne, né, vai ter criação de Unipampa, Universidade Federal da Fronteira Sul, né, no restante do país. Então, a gente pôde observar, né, essa expansão territorial da política educacional, sobretudo da política de nível superior, e dos institutos federais também, né? Os institutos federais foram criados em 2008. Tinha lá a promessa inicial, lá era cada cidade com mais de 50 mil habitantes teria um instituto federal. No Rio Grande do Sul, quase foi cumprida essa promessa, poucos municípios que não têm campo de instituto federal, né? Mas, então, nesse contexto todo de reconfiguração, então, do campo educacional e como, vamos dizer assim, um marco importante na trajetória da política de assistência estudantil, a gente tem o decreto 7234 de 2010, né? Na sua versão, que é a versão que a gente conhece hoje. Então, isso ficou demarcado, assim, né, no campo acadêmico, assim, que o serviço social, os assistentes sociais, garantiram, ganharam, ocuparam o espaço esse espaço socioocupacional a partir do decreto, né? Isso está bem presente na dissertação da Josiela, lá da minha colega de departamento. Ela fez um amplo estudo, assim, uma dissertação de quase 400 e poucas páginas, assim, né? Que foi a partir do decreto, né? Então, o decreto meio que garantiu isso. Ah, Ramão, você fechou o microfone aí sem querer, eu acho. desculpa. Então, tá lá, o decreto estabelece lá o público-alvo, os campos de atuação, né? E o assistente social entra, então, dentro dessa conjuntura. Mas por que ele entra? Porque a gente é bonito, charmoso e, né, toda a nossa cabardia? Não. É devido ao nosso conhecimento técnico, né? É porque nós somos um profissional qualificado para trabalhar com política pública. Isso está muito presente lá na nossa lei, né, de regulamentação da profissão, lá na 8662 de 93, lá das competências dos assistentes sociais, né, formular políticas públicas, executar programas, blá, 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 blá. Então, a gente vem, né, a gente ocupa esse espaço em razão desse conhecimento técnico, né? E aí vai se desenvolver o nosso trabalho. A experiência do Instituto Federal, né, e também foi uma questão assim que eu explorei na minha tese de doutorado, é que
Surgiu o decreto em 2010, né, como um quadro normativo. Olha, aqui está uma política, essa aqui é a política de assistência estudantil. Agora, vocês aí das instituições de ensino têm que pegar isso aqui e pôr em prática, que é o processo de implementação. Ok. Aí entra todo aquilo que eu já falei na minha fala inicial ali. Toda a questão do histórico da instituição, os profissionais envolvidos com essa política, os profissionais envolvidos com a implementação. Então, foram desenhando as políticas de assistência estudantil. Nesse contexto, nos institutos federais, os assistentes sociais foram, assim, atores muito relevantes, né? Porque trouxe toda a noção de direito, trouxe toda a noção de participação dos estudantes na formulação da política, né? Todas as questões de princípio de acesso ao universal. Então, essa foi uma contribuição muito importante dos assistentes sociais nesse processo, vamos dizer assim, de formulação. Existia a política, né, pelo decreto, mas no momento que ela encontra com a realidade da instituição de ensino, ela se reformula, e aí ela acontece de forma diferente, que aí eu olhei meio assim, numa leitura rápida, a resolução de vocês aí que institui a política da Unipampa, né? Isso aconteceu em todos os institutos federais. Tiveram decretos, normativas e regulamentos que instituíram as políticas de assistência estudantil dessas instituições. E os assistentes sociais contribuíram significativamente para esse desenho de política, né? Para esse desenho que hoje a gente conhece como política de assistência estudantil da Unipampa, política de assistência estudantil do IFSU, do IFRS. Então, avançando um pouco, aí é por quê, né? Por que a gente se inseriu na política de assistência estudantil? Por que nós somos esses profissionais? Então, pela nossa capacidade técnica, e a nossa contribuição foi nessas questões de formulação, implementação e operacionalização também, depois, né? Posteriormente aí, com toda a questão dos editais e seleção dos estudantes. Agora vem a questão, assim, bom, essa é a questão do porquê, né? Aí depois vem a questão do como. Como que a gente se inseriu, né? Bom, nós e outros profissionais, então, criamos esses regulamentos, essas normatizações, esses quadros normativos que dão o sentido da nossa atuação, né? A gente age de acordo, né, por um princípio aí da administração pública, dentro do princípio da legalidade, a gente age dentro da lei e obedece, segue esses regulamentos que nós mesmos criamos, né? E, então, nessa relação entre essas normatizações, esses quadros normativos e a nossa competência profissional, né, entre esses dois aspectos, entra a questão dos estudos socioeconômicos, que são uma das principais atribuições, isso é inegável, né? Uma das principais atuações nossas na política de assistência estudantil, né? Falo a partir da experiência dos estudos federais, é a realização dos estudos socioeconômicos ou avaliações socioeconômicas, não sei como é que vocês chamam aí, no Instituto é estudo socioeconômico, né? E aí, a partir disso aí, começa o afogo, né? O nosso afogo na burocracia, porque a partir da questão do estudo socioeconômico e da operacionalização dos editais, isso tomou tempo de trabalho nosso, e a nossa atuação profissional, né, pelo menos na experiência dos institutos, se resumiu a isso, né? Apesar de não ser só isso, a nossa capacidade técnica vai muito além, né, disso, mas, vamos dizer assim, a gente meio criou aquilo ali, uma necessidade, né, vista lá no decreto, criamos as nossas normativas, e aí a nossa atuação profissional se vinculou muito a isso. E isso acaba tomando a maior parte do nosso tempo, né, nos institutos federais, principalmente, né? Não sei, e pela conversa inicial com a Aline, aí o caso da Unipampa também, né? Agora o colega mesmo já estava puxando aí debate sobre questão de estudo socioeconômico, edital, orientação de estudante, não sei o quê. Então, o nosso tempo é gasto com isso. Tá, agora eu vou falar um pouco da questão do IFSU, né? Ao longo dos 10 anos de implementação da política, a gente sempre pautou as diferentes gestões que passaram por lá, falando sobre isso. Olha, esse processo de seleção para vinculação de estudantes na política de assistência estudantil consome muito, muito tempo, a gente demora para fazer isso, é muito papel,
A gente precisa otimizar isso. Então, vamos criar um sistema que facilite a inscrição do aluno, um sistema de pontuação, né, desde que não retire a autonomia profissional e tudo mais. E ao longo dos 10 anos isso não aconteceu. Então, a gente sabe de instituições que tiveram essa experiência positiva de ter um sistema aí que auxilie nesse processo de estudo socioeconômico e tudo mais. E aí, então, a partir do momento que tu não gasta o teu tempo com aquilo, sobra tempo para desenvolver outras atividades e outras potencialidades. Mas, enfim, a burocracia desse processo de seleção dos estudantes é o que consome nossa força de trabalho, nosso tempo no dia a dia, e sobrecarrega, né? Sobrecarrega os profissionais. Nos institutos isso ficou evidente assim em vários estudos, né? Que eu acessei assim para construir a minha pesquisa. Sobre a questão então das por que, como. Então esse como é o que a gente vem vivenciando então. Isso também eu falo a partir do momento anterior à pandemia, né? Com a pandemia, esses processos ficaram ainda mais complexos ainda, porque o processo presencial do estudo socioeconômico, aí como a Miriam também estava relatando no início, né, exige toda uma documentação, toda uma análise, todo um processo de informação. O colega citou ali, os alunos não leem o edital, então tem toda uma dimensão pedagógica também nessa prática, né? Até que ponto tu é permissivo ou aí tu bloqueia como um processo de aprendizagem também para o aluno, né, se ligar que ele tem que ler, que ele tem também que ter ali a parte dele, que ele tem que entregar toda essa documentação. E com a pandemia, via online, isso ficou ainda mais complexo, porque muitos alunos não têm acesso, né, ao computador, não têm acesso à internet, não sabem como enviar a documentação. Inclusive, no Instituto, lá criou-se um comitê lá, então, nesse momento de pandemia, ninguém receberia documentos, né? Ninguém se deslocaria até o campus para receber a documentação, então foi tudo online, foi tudo novo. E, né, alguns reflexos assim que a gente já vem tendo contato, né, com os colegas, que acentuou ainda mais as desigualdades, né? Então, assim, uma evasão gigantesca, e é essa realidade que a gente vem vivenciando. Bom, avançando. Por quê? Como? Né? Então, o como é essa questão burocrática pesada e as possibilidades. Então, frente aí a todas essas questões diversas, todas essas contradições, os limites profissionais e os limites institucionais, como que a gente reflete o serviço social? Como que a gente pode refletir criticamente o serviço social dentro da política educacional e operacionalizando a política de assistência estudantil como um direito do estudante? Eu vou citar assim o IFE, mas não como assim um modelo perfeito, mas é o que a gente vem refletindo coletivamente lá na instituição. Tem duas saídas, vamos dizer assim. Uma primeira saída coletiva, né? Uma primeira saída coletiva. Então, que os assistentes sociais tenham voz nos processos de tomada de decisão que envolvem a política de assistência estudantil. Isso é relevante, é importante. No Instituto, quando se desenhou a política de assistência estudantil durante o processo de implementação, se garantiu a criação de uma Câmara de Assistência Estudantil, né? Então, a Câmara de Assistência Estudantil tem o representante a chefe do departamento, né, que equivaleria a pró-reitoria aí da Unipampa, e os representantes dos campos. Então, que na maior parte são assistentes sociais, mas também tem profissionais de outras áreas, psicólogos, pedagogos, né? Então, nessa Câmara de Assistência Estudantil, que até foi uma reunião que nós tivemos hoje de manhã, as decisões que englobam a assistência estudantil estão ali. Então, o gestor, né, o reitor, o pró-reitor, ele não está, apesar do gestor ser o tomador de decisão principal da instituição, né, ele que decide, ele e o Consup são os que decidem, né, o Conselho Superior, a Câmara tem um papel consultivo e propositivo, mas ele não toma decisões sem ouvir a Câmara, né?
Então, as questões que envolvem a assistência estudantil estão ali dentro da Câmara. É naquele espaço ali, com aqueles profissionais, que se debate, se discute, corrige rotas, né, vê o que pode, o que não pode. Também, não sei se é uma questão que vocês vivenciam aí na Unipampa, mas no IFSU e nos outros institutos, por ter uma estrutura multicamp, é muito difícil tu ter uma sincronia das ações. Isso é uma questão de gestão bastante complexa, né? Então, assim, não tem como abarcar tantas realidades diferentes. Então, chama-se essas pessoas para discutir dentro de um espaço e meio que equalizar. A questão não é deixar tudo uniforme, né? Todo mundo segue essa, né, do mesmo jeitinho, assim, uniformizar tudo. Mas que se tenha um grau de paridade elevado para que, no final das contas, os estudantes não tenham esse acesso diferenciado à política de assistência estudantil. Então, essa questão de nós termos voz no processo de tomada de decisão é uma questão coletiva da categoria que aí pode resolver. Por exemplo, na questão do Instituto Câmara de Assistência Estudantil, outras instituições que a gente tem contato, como o Instituto Federal lá de Minas Gerais, tem núcleo de assistentes sociais, né? Então, lá em determinado período do ano, lá, conforme o andamento da carruagem, o pessoal se reúne, bota um ponto lá e discute aquilo ali, meio que acerta e tira a sua proposta do que está dando certo, o que está dando errado, o que precisa ser corrigido. Então, acho que essa é uma estratégia coletiva importante. Agora, uma estratégia individual, que é muito importante também, é a questão dos planos de trabalho, né? No exercício da prática profissional, se não tem planejamento e não tem registro, a gente acaba ficando aí, né, que nem mala de louco na mão dos gestores, dizendo, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Isso até é uma questão bastante explorada pelo professor Ney, né, que é uma referência importante no campo da educação, né, que é o registro da prática, né, nós temos uma prática profissional muito rica e muitas vezes a gente não registra. Mas, para além disso, também o planejamento, né, da nossa atuação. Então, como que é no IFSU? No IFSU, em cada período assim, de final de ano, o departamento publica um edital. E cada equipe de assistência estudantil dos campos apresentam seus projetos de assistência estudantil para o ano seguinte naquele edital, né? E ali é uma oportunidade, então, dos profissionais que estão lá nos campos planejarem, né, o que vai ser executado no ano seguinte. Agora, com a pandemia, esse processo foi suspenso, né, porque, enfim, mudou tudo, mas no presencial, né, a experiência que nós íamos vivendo até então era essa, que era dessa forma que ocorria a operacionalização, né? Publicava um edital, a equipe apresentava ali o seu projeto, né? Dentro daquele projeto estava o plano de trabalho dos profissionais, seja psicólogo, assistente social, pedagogo, né? Que nós também temos essa luta, briga, reivindicação pela constituição de equipes mínimas, né, nos campos do IFSU, né, para não sobrecarregar só um profissional. Também foi relato da Aline aí que a maioria dos campos aí da Unipampa possuem apenas assistentes sociais. Aqui também tem essa reivindicação para que se tenham equipes, né, porque a assistência estudantil também não é só do assistente social, ele é um ator relevante, mas tem áreas ali que perpassam que a gente não domina, né? Então, o planejamento, por meio desse plano de trabalho, é uma oportunidade de tu garantir a tua atuação da forma como tu melhor entende. Claro que tem as questões institucionais, né? Tem as questões de demanda, mas também tem a autonomia profissional. E a questão do plano de trabalho, ele engloba diretamente a autonomia profissional, né? Que é o profissional ali, o conhecedor, né? Que toma as decisões da sua própria atuação e não fica, né, à mercê aí das gestões, né? Que as gestões vêm e passam. Também é uma observação assim que a gente que ao longo desse tempo assim já se observou, né, que por vezes a assistência estudantil, a política de assistência estudantil, ela é utilizada como propaganda da instituição, né?
Então, é do jogo político, né? Tudo faz parte do jogo político, mas esse planejamento e esse posicionamento profissional é relevante e acho que é uma estratégia, então, para a gente, né, construir uma prática que atenda todas essas expectativas, tanto a profissional como a institucional. Já se encaminhando, então, uma fala breve, para nós poder discutir mais depois, outra questão que a gente vem observando bastante nesse trabalho no departamento ali, que tem esse papel de, não seria gerenciar, mas, enfim, na falta de outra palavra, gerenciar a política de assistência estudantil nos demais campos, né? A gente fez um projeto agora de visitas online, conversamos com as equipes de assistência estudantil dos campos, isso vinha acontecendo, isso acontecia bastante no presencial, aí entrou o remoto, parou, e agora como o remoto se estendeu, nós voltamos, então, com visitas online, né? Então, se observou bastante a presença, né, de um adoecimento das equipes de assistência estudantil com o trabalho remoto. E eu acho que isso recai, no presencial é muito presente, mas no online mais ainda, né? Nas questões, assim, do fatalismo, né? E do messianismo do serviço presente, né, na profissão. Então, eu acho que a questão do adoecimento com essas duas categorias, ela é importante para pensar o limite institucional, né, que a instituição não dá conta de atender todas as demandas, e a atuação profissional também não vai dar conta de atender todas as demandas, tem esse limite. E ao não perceber esse limite, acaba ocorrendo, então, esses processos de adoecimento, né, que a gente observou em várias equipes, assim, em vários colegas, assim, né. Então, esse equilíbrio, né, entre o fatalismo, né, que nada se resolve, isso é assim mesmo e vai continuar para sempre assim, e azar, e o messianismo, né, vamos ter que resolver tudo. Acho que esse equilíbrio aí que sei lá, é andar na faca, assim, né? Como que consegue esse equilíbrio aí? Acho que essa é a questão para não adoecer mesmo, né? E estabelecer essa clareza, né? É uma questão, estabelecer esse limite é uma questão muito relevante nesses momentos de pandemia, até para evitar esses processos de adoecimento. Agora, recentemente, nós tivemos uma capacitação, né? E aí a gente fez uma sondagem lá dos profissionais, assuntos relevantes e tal, e a primeira questão foi saúde mental. Então, a primeira palestrante foi uma colega psicóloga, né? E esses cuidados com a saúde mental dos profissionais nesses tempos de pandemia, né? E também tem um fator muito agravante na questão dos assistentes sociais, que é essa nossa capacidade de análise, né, vinculada às políticas públicas, à atuação do Estado, né, como as coisas funcionam, a engrenagem toda, sabe-se que poderia ser diferente e não é diferente. Então, isso está dentro de um projeto, não é o acaso. Então, a partir desse entendimento, isso agrava mais ainda, né, falo particularmente do meu caso, agrava mais ainda porque tu sabia que poderia ser diferente e acaba não sendo porque é um projeto mesmo, né, que está em exercício, que está sendo posto em prática. Encerro por aqui, Aline. Encerro por aqui, assim, algumas breves colocações, assim, essas eram as minhas ideias e espero os colegas aí para que a gente possa debater algum ponto do que eu falei e, enfim, aprofundar a reflexão. A reflexão também acho que ela só faz sentido se ela é coletiva, né? Se uma pessoa ficar lá só refletindo sozinha no quarto, vai entrar em parafuso, né? Então tem que botar para fora e tem que ecoar em outra cabeça para a gente poder avançar, né? Então, encerro por aqui. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Colegas, eu abro, então, essa pergunta.